já se perguntou o que acontece com os órfãos ou órfãs do feminicídio? Você imagina como as consequências na vida das crianças órfãs do feminicídio podem ser devastadoras? A feminista Luara Dias vai falar sobre o tema. Luara, tudo bem? Seja bem-vinda ao Sob Outro Olhar. Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Você é professora, feminista e assistente social. Isso. E nós vamos ter essa conversa sobre os órfãos do feminicídio. O feminicídio, infelizmente, é o fim da linha para a mulher, mas daí tem toda uma consequência na vida das crianças. Como é que você vê os órfãos do feminicídio? Então, o ato do feminicídio ele já é o final, né? Já é a última coisa. Antes de chegar no feminicídio, a gente tem toda uma trajetória de violência que vai acontecendo. E aí, dentro dessa trajetória, numa família, todas as partes envolvidas, elas vão sofrer junto. Então, acaba que a criança, ela passa por todo esse processo de sofrimento junto com a mãe ali. E, ao final, ainda tem a tragédia. Então, a criança acaba sendo penalizada pelo processo de violência que tem antes, pelo processo de violência final, que é ficar órfão via feminicídio, considerando o feminicídio esse crime tão violento como ele é, né? E aí a gente tem algumas consequências com relação. Quando uma criança vive num ambiente violento, ela vai apresentar um comportamento de acordo com o ambiente onde ela está inserida, né? Então, acaba tendo muitos déficits de sociabilidade, escolar, que vão vir ali junto com isso. Pois é, você falou isso e a gente acompanhou, nós da Frente Popular de Mulheres, uma família em que ele matou a mãe na frente das 3 crianças. A menina ainda mamava, de 1 ano e pouco. E aí, o mais velho, que não era filho dele, era vítima de agressões da parte dele e a mãe protegia. E aí a gente ficou com essa preocupação, porque pode trazer consequências muito graves no futuro. O que se pode fazer para, pelo menos, minimizar essas coisas, essas consequências que possam vir? É o acompanhamento, né, com a criança, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, a rede de apoio, a família extensa, para acompanhar essa criança no processo de desenvolvimento. É importante lembrar que essa primeira fase de 0 a 6 anos é a nossa primeira infância e tem é a formação de muita coisa nossa. Tem estudos sobre a primeira infância que vão trazer sobre isso, né? De que forma muita coisa importante para o nosso processo, inclusive na vida adulta. E aí esse acompanhamento, né, o pós, tanto em ambientes de violência e no caso final da tragédia do feminicídio, né, esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o serviço social, a família extensa está acompanhada também, porque abala a criança, principalmente, mas acaba abalando toda a família, né? Então, o acompanhamento mesmo de perto, para evitar as possíveis consequências disso no futuro, né? A família extensa, o que é? Explica aí para quem está em casa. A família extensa é a família da criança, a família tia, avó, né? A outra parte da família que compõe Isso. ali. Como você avalia esse comportamento? Porque, assim, muitos casos são diversos em que o homem está matando a companheira ou a ex-companheira na frente dos filhos. O que pode levar esse homem a agir dessa forma? O que é isso? A gente precisa compreender e não só colocar naquela, é um monstro. Porque quando você coloca assim, aí você encerra a possibilidade de analisar.
o cis heteropatriarcado, né? A gente tem uma sociedade que não humaniza corpos de mulheres. E aí, se a gente interseccionaliza isso, especialmente de mulheres negras. Então, o homem, ele se sente no direito. Tem um ditado antigo que diz assim, em mulher, cachorro e menino, quem manda é homem. E aí, esse ditado, eu cresci, eu ouvia isso muito. E esse é um reflexo da nossa sociedade, de como o homem acha que tem poder sobre tudo. E justamente por esse patriarcado, ele acha que tem direito, inclusive, sobre a vida da mulher. Então, o quão você desconsidera a vida de alguém a ponto de dizer assim, essa pessoa não me quer mais, eu vou matar. Ou essa pessoa me desagradou, eu vou matar. Sem considerar a trajetória social dela, os afetos dela, a existência dela, a desumanização mesmo da mulher. Então, a gente tem uma sociedade que coloca a mulher num segundo local, né? Onde o homem está aqui, o homem cis, e é preciso colocar também que é o homem cis hétero branco, né? Que está aqui em cima, que é quem comanda a sociedade, e a mulher não, a mulher está em outro espaço, em outro local, onde esse corpo, ele pode ser, ele é um corpo que está a serviço desse homem, né? E quando ele faz isso na frente dos filhos, ele está anulando a própria paternidade, a própria humanidade. E adoecendo, é um processo de adoecimento. Você ensina para uma criança, é aí que passa o patriarcado. O filho, o homem, vê o pai bater na mãe a vida toda. É muito provável que quando ele case no futuro, ele vá também fazer a mesma coisa. Porque ele naturaliza o ambiente que a gente está, a gente naturaliza aquela violência. E aí acaba passando de geração em geração, do pai para o filho. A gente não está vendo, Luara, a redução do feminicídio. E aí, como o Estado pode intervir com ações mais eficazes para haver essa redução? Todo dia sai uma notícia. Fora as que não saem, né? Que tem as que saem, fora as que a gente nem sabe. Exatamente. Eu acho que a política de proteção à mulher, ela tem que ser colocada de forma mais intensa. A gente tem hoje muito pouco sobre a educação, né, dos homens, e muito sobre... eu acho que tipificar o feminicídio já foi um avanço, é importante pontuar que a gente também teve esse avanço da tipificação do crime, mas que isso não fez o crime reduzir. Mas a gente trabalhar... Eu sou assistente social, sou professora, né, então eu sempre vou achar que trabalhar com o processo de educação de gênero é importante. É muito importante. Política pública de educação sobre o gênero do homem entender. E na primeira infância. Na vida toda. Na vida toda. Na vida toda. Porque, inclusive, as nossas próprias posturas no dia a dia de como a gente trata os meninos. Como que a gente trata os meninos? Como que eu trato meu filho homem? Eu dou para ele o direito da sensibilidade, né? Então, a sociedade patriarcal, ela é violenta com a mulher, acaba sendo violenta às vezes com os meninos que são mais sensíveis, né? Porque vai colocar eles em outro local. E além disso, da gente trabalhar a política de educação, de explicar, né? Tipo assim, humanizar o gênero da mulher, porque não há essa humanização. É como se a mulher estivesse sempre a serviço do homem. Nosso corpo está a serviço do homem. E aí, daí se saem as mais diversas violências, mas também apertar a política antifeminicídio. Aguarde, em 1 minuto a gente volta.